Ouça agora a voz do divino. O livro de Gênesis capítulo de número 2. Vamos ler a palavra de Deus. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra, toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão.
E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Glória a Deus. Eu disse que ia dividir esse capítulo, eu não iria dividir esse capítulo, a leitura desse capítulo não iria dividir, mas eu devo dividir a abordagem. Então, eu penso que vamos fazer mais de uma abordagem desse capítulo, né? Porque, volto a dizer, eu não vou estar me atendo a assuntos de curiosidade bíblica. Não vou estar me atendo a assuntos de curiosidade bíblica, de questões de debate, desnecessário, né? Como eu já disse, debate não leva a lugar nenhum. É bom para quem tem um pouco de conhecimento, que gosta de surfar nessa praia, de trocar ideia com outras pessoas. Mas, na verdade, é só um exibicionismo de conhecimento. Não chega a ser a conclusão nenhuma e o neófito fica mais perdido do que já está. O neófito é o novo convertido. Não se chega a uma conclusão. Então, a ideia aqui não é essa. Volto a dizer que o teor das nossas abordagens é de tratar assuntos que são relevantes para a nossa fé e prática, para o nosso dia a dia como cristãos, não é? A nossa intenção é pontuar princípios, verdades e valores que são importantes, são de relevância para o nosso dia a dia. Porque, eu volto a dizer, não basta só ler a Bíblia, ouvir a Bíblia e pregar a Bíblia. Temos que procurar viver. Temos que procurar viver. Então, não é de cunho de curiosidade, não é para estar aqui enchendo linguiça, porque o investimento é muito alto, do tempo, da saúde, do descanso do pastor. O consumo de energia é grande, tem que pagar a internet também. Precisamos melhorar o equipamento de transmissão para fazer uma transmissão de maior qualidade no YouTube, principalmente. Então, o investimento é grande. Não é? Para eu estar aqui enchendo linguiça, brincando de fazer live. A ideia não é essa. A ideia é de ministrar o que é de bênção para as vossas vidas, para o vosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque não é à toa que o irmão está lá nos Estados Unidos me assistindo agora pelo Facebook, o Carlos. Amém? Não é à toa que o Givanildo e a sua esposa estão me assistindo. Não é? Eu só não sei de onde são, mas estão me assistindo. Não é? Louvado seja Deus. A exemplo de tantos outros que estão no YouTube. Louvado seja Deus. O que você está acordado até agora, também me ouvindo pelo aplicativo. Então, há muita gente com interesse de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E aí eu volto a dizer, vou estar pontuando o que pela lupa do Espírito Santo nos é trazido como princípio divino, valor divino, verdade divina. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Em algum momento vou estar fazendo uma refutação a alguma heresia do segmento fora o circuito evangélico, mas também vou estar fazendo uma refutação a qualquer heresia que encontremos dentro do segmento evangélico, aquilo que, infelizmente, ao longo do tempo vem sendo tratado como verdade que não tem fundamento bíblico. Não é? Como, por exemplo, já pontuei a doutrina da Trindade, que não tem fundamento bíblico, já pontuei aqui também. No capítulo 1. Quem não assistiu a abordagem do capítulo 1, que está em 2 partes, falta aí para o YouTube, Acorda a Bênção, né? Está no programa inteiro aqui no YouTube Rádio Acorda a Bênção, mas está no Instagram separado.
já apontamos aqui várias coisas no capítulo 1 de Gênesis. Nesse capítulo 2, temos algumas coisas a pontuar. Eu acho que o tempo não vai permitir que eu faça a abordagem do capítulo 2 todo, porque eu teria toda a madrugada para estar com vocês. Mas os irmãos sabem que o programa aqui vai até 1h da manhã e mais tarde eu estou em outra emissora, né? Aí o pastor precisa dar um cochilo de pelo menos umas 4 horas aí. Aqui, por exemplo, descartamos a ideia de que Deus, de fato, descansa. Apesar de estar traduzido aqui no português e descansou no 7º dia, a gente sabe que Deus não se cansa. Por isso que eu volto a dizer, hermeneuticamente falando, e é uma nota hermenêutica que eu quero deixar aqui para todos, é que a interpretação bíblica, ela não deve estar limitada a uma frase, a uma palavra e a um versículo. Ela deve ter uma contextualização textual histórica da Bíblia. Se estuda a Bíblia comparando Bíblia com Bíblia, né? E em se tratando de Deus, devemos considerar a personalidade divina, o caráter divino, a natureza divina, né? Para dar o real entendimento do que o texto está falando. Aí foi quando eu fiz uma refutação aqui, por exemplo, a teologia da predestinação, que a teologia da predestinação alega que Deus criou umas pessoas para ir para o céu e outras para ir para o inferno. E aí seria muito injustiça de Deus, você não acha, não? Ele criar uma pessoa para ir para o inferno? A propósito, as pessoas vão com seus próprios pés. O Senhor já disse na sua palavra que está estabelecido o caminho da vida e da morte. Escolhi qual que vocês vão andar. Está estabelecido que o caminho estreito conduz à vida, o largo à perdição. São as pessoas que fazem suas escolhas e não é Deus que vai lançar ninguém no inferno. Deus não vai lançar ninguém no inferno. O nosso Deus não é sádico, Deus não quer ver ninguém sofrer. Se dependesse de Deus, você nunca sofria. Se dependesse de Deus, nós nunca sofreríamos. Só temos que nos queixar dos nossos próprios pecados. E ainda agradecer porque Deus é nossa vida, porque senão o que está ruim estaria muito pior. Eu quero dizer que Deus é na sua vida, Deus é na sua vida, Deus é na sua vida. Porque se não fosse Deus, o que está ruim estaria muito pior. Então não fique questionando aí se Deus é com você, se Deus ama você, se Deus escuta você, não fique questionando isso não. Porque se não fosse Deus, pode ter certeza que o que está ruim estaria muito pior. O que está ruim estaria muito pior. Não é? Porque, e aí Deus não é injusto. O Deus que a gente serve não faz acepção de pessoas. E aí se ele cria uns para ir para o céu e outros para o inferno, ele estaria no mínimo fazendo acepção de pessoas. E o Deus que a gente serve não faz. Como também mostrei aqui que a fé cristã ela é monoteísta, a crença em um só Deus, e que por isso a teologia da Trindade, quando ela diz que são 3 pessoas distintas, ela se desconstrói, porque Deus não é 3 pessoas, Deus é um. As manifestações de Deus que não se refere a personalidades diferentes, a entidades diferentes, mas a manifestações, ao relacionamento de Deus conosco. Mas Deus é único. Deus é único. Também não significa que sejamos unicistas, porque aí volta a dizer, a teologia do unicismo, ela se desconstrói ao longo do seu desenrolar. Nós somos monoteístas, porque cremos que só existe um Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Aleluia. Aleluia. Em português está escrito que Deus descansou, mas nós sabemos que Deus não se cansa. Então faltou para os tradutores pegar a palavra lá do hebraico, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, grande parte em hebraico, grande parte em aramaico, só o Novo Testamento que é escrito em grego. Faltou uma tradução melhor para
a escrita aí que na divisão a partir da canonicidade bíblica foi feita para que nós nos achemos textualmente. Divisão da Bíblia em capítulo e versículo foi uma coisa que se universalizou, né? Mas não vou dizer que não é não foi uma coisa de Deus, foi porque nos ajuda a nos localizarmos textualmente. Mas em se referindo ao sentido da palavra lá em hebraico, que eu não sei qual foi agora, ao traduzir para Deus descansou, dá aquela ideia para quem é mais leigo de que Deus Deus não ia dizer, ai meu Deus, né? Ufa, cansei, né? 6 dias trabalhando, essa escala de 6 por 1, misericórdia, Deus dizendo, isso não existe para Deus, não existe, né? Que Deus não se cansa. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Na doutrina, aí eu preciso falar isso, infelizmente, na doutrina adventista, não só na doutrina adventista, mas a maioria dos sabatistas, eles defendem que o 7º dia, que no calendário hebraico é o sábado, a palavra 7, é importante considerar que a palavra 7 significa sábado, mas que significa sábado, 7 sábados, não são 7 sábados. A palavra 7, o número 7 e a palavra sábado significa descanso. Descanso. Para nós aqui do Ocidente, está tudo bagunçado, né? Porque as pessoas trabalham agora de domingo a domingo. Tá? Essa discussão aí, que para alguns é mais eleitoreira, de diminuir a escala de 6 por 1 para 5 por 2. A pessoa trabalhar 5 dias e folgar sábado e domingo. Porque nessa escala 6 por 1, a pessoa trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí, no caso da gente no Ocidente, o sábado é o 6º dia e o domingo é o 7º dia. Quando, ao mesmo tempo, o domingo é o 1º dia da semana. Mas aí, trabalhisticamente falando, o domingo da gente, que era para ser o 7º, é o 1º dia da semana. Não importa. Não importa. O que importa é que aí vem o princípio que está por trás disso, que Deus deu para o povo de Israel. Quando o povo de Israel surge, a gente vai entender melhor isso. Quando o povo de Israel surge, Deus estabelece que eles guardem o sábado por uma questão de devoção e de confiança em Deus. Por isso que o Senhor diz que inútil é dormir tarde, acordar cedo e comer o pão de dores. Deus estabelece na lei a guarda do sábado, do 7º dia, ter um dia de descanso, para expressar a confiança em Deus. Deus estabelece isso para o povo de Israel, expressar a sua confiança em Deus. Não trabalhar de morrer, que não vai ficar rico, e descansar em Deus para expressar dependência do divino. Expressar dependência do divino. Porém, essa discussão sobre guardar sábado, não guardar sábado, isso aí fica a critério de quem quiser. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz isso. Aí a gente deve ser bem flexível nesse aspecto também. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, no seu capítulo de número... deixa eu achar aqui para dizer a vocês, que com relação a isso, as pessoas fiquem bem seguras em si mesma do que optarem por fazer. Romanos 4, verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo.
O que não se pode é o que na doutrina sabatista faz. Isso não pode. É condicionar a guarda do sábado à salvação. Isso não pode. Não é? Condicionar a guarda do sábado à salvação. E os sabatistas são ferrenhos nisso, porque eles vivem à base do Velho Testamento, à base da lei. Se eles vivem à base da lei, pela lei vão ser julgados. Mas é importante pontuar isso, que lei e graça, essa confusão temporal da lei e graça, é uma coisa que também precisamos rever. Porque a graça de Deus, ela não é uma realidade neotestamentária. A graça de Deus não é uma realidade só no Novo Testamento. A graça de Deus é uma realidade velho testamentária, de todos os tempos. A graça é uma realidade de todos os tempos. Se não fosse graça de Deus no Velho Testamento, não sobrava gente para a história do Novo Testamento. Entende? Se não houvesse graça de Deus no Velho Testamento, não sobrava gente para a história do Novo Testamento. Agora eu vou falar como o poeta disse, eu não estaria aqui, mas tu também não estaria aí, se não fosse graça de Deus. A graça de Deus é uma realidade de todos os tempos. Isso está, inclusive, no YouTube Acorda a Bênção e no YouTube Igreja, Templo do Corpo de Cristo, que é a igreja aqui. A gente responde por ela e que breve, em nome de Jesus, deve voltar com alguma atividade presencial. Só estou esperando Deus sinalizar para a gente começar isso. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Tem aí um estudo sobre a graça de todos os tempos. Então, você pode guardar o que você quiser, contudo que esse guardar não seja você condicionar a salvação, que o pecado da doutrina sabatista está aí. A heresia da doutrina sabatista está aí, condicionar a salvação à guarda do sábado. Aí eles dizem que quem não guarda o sábado não é filho de Deus, quem não guarda o sábado está perdido, quem não guarda o sábado vai, né, para a perdição. Aí isso não pode. A salvação da gente está condicionada ao sacrifício de Jesus na cruz. Amém? A salvação da gente está condicionada ao sacrifício de Jesus na cruz. Se Jesus não tivesse morrido, vã seria a nossa pregação. Se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, dando acesso a todos à presença de Deus. Então, é importante pontuar essa questão sobre a guarda do sábado, que significa descanso. E quando Deus aplica isso à lei para o povo de Israel, porque é importante entender que a lei, irmãos, a lei num aspecto cultural para o povo de Israel, ela tem um momento de surgimento do povo de Israel, e o momento até que Jesus morre na cruz. Diga-se de passagem, em Lucas 16 e 16, Lucas 16 e 16, diz que a lei e os profetas duraram até João. Eu estou falando da morte de Jesus, mas diz que a lei e os profetas duraram até João. Não é? Mas por que eu estou dizendo até a morte de Jesus? Não estou contradizendo a Bíblia. Estou me referindo ao fato de que quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado. E o véu do templo é rasgado em João Batista? Não. O véu do templo é rasgado quando Jesus morre e dá o brado: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas a lei e os profetas duram até João, no sentido de que Deus já está dizendo: a lei para o povo de Israel, tá? A lei no aspecto nacional, ela é dirigida ao povo de Israel até João Batista. Depois de então, todo homem, diz o mesmo versículo, deve empregar forças para entrar no reino. Todo homem deve empregar forças para entrar no reino. Porque para fazer parte do reino antes, ou seja, para ser coparticipante das promessas que Deus tinha feito a Abraão, e a maioria das pessoas não entendem isso, porque ninguém quase ensina,
tinha que ser circuncidado. Se fosse gentio, tinha que ser circuncidado. Porque uma vez já nascendo judeu, já era circuncidado no 7º dia. No 7º, 8º dia já era circuncidado, não lembro. Eu acho que era no 7º dia, já era circuncidado. Deixa eu conferir aqui. Jesus foi circuncidado. Eu vou tirar essa dúvida só aqui em Lucas. Jesus foi circuncidado. Me ajuda aí, quem puder. O nascimento de Jesus, tal. Me ajuda aí. Nascimento de Jesus. Os pastores de Belém, nascimento de Jesus. Jesus no templo. A circuncisão. 8º dia. Pronto, Jesus foi circuncidado no 8º dia. Lucas capítulo 2, versos 21. No 8º dia, tinha que ser circuncidado. A circuncisão fazia parte da exigência para ser coparticipante das promessas que Deus fizera a Abraão. Então o judeu tinha que ser circuncidado e tinha que guardar a lei. Se ele não fosse circuncidado, ele não fazia parte das promessas que Deus fizera a Abraão e tinha que guardar a lei. As duas coisas tinham que andar juntas. Porque se ele só é circuncidado e não guarda a lei, ele não é considerado coparticipante das promessas de Abraão. O pai judeu, a mãe judia, mas ele não era coparticipante das promessas de Abraão. Isso significa dizer, na prática, que filho de crente não é crente. Filho de gato é gato, filho de cachorro é cachorro, filho de peixe é peixe, mas filho de crente não é crente, tem que se converter. E tinha que guardar a lei. Tinha que fazer as duas coisas, porque se ele guarda a lei, se ele não guarda a lei, ele não é considerado coparticipante das promessas que Deus fizera a Abraão. E o gentio, aquele que não tem o sangue hebreu correndo na veia, tinha que se circuncidar-se também e passar a guardar as mesmas leis que o povo de Israel guardava. O decálogo, que não só se limita a lei não só se limita ao decálogo, aos 10 mandamentos, mas a toda a palavra de Deus, como está escrito lá no Salmo 119, testemunho, estatuto, juízo, mandamento. Do versículo 1 ao versículo 10, você tem aí vários sinônimos para a palavra de Deus. É a mesma palavra, que no Novo Testamento recebe o nome de Evangelho, que na sua forma adjetiva é boas novas, que na sua forma substantiva significa norma, regra, doutrina. Tudo é palavra de Deus. Por isso que em Tessalonicenses diz Paulo que quem não for obediente ao Evangelho de Jesus, por castigo padecerá eterna perdição. Porque o Evangelho o Evangelho de Jesus são as normas de Jesus, são as regras de Jesus. E não basta só crer. A obediência é o termômetro dessa crença, dessa fé, desse compromisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E aí, o sábado é incorporado na lei como expressão de dependência, de confiança, de dependência de Deus, do cuidado, na provisão, no sustento. Um dia só reverenciava isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós gentios, a exigência de guardar o sábado, como o povo de Israel guardava, ela não se faz necessária. Nós fomos instruídos por Jesus a depender de Deus, a expressar dependência de Deus orando. Orar é expressar dependência divina. Orar é expressar dependência divina. Entregar o dízimo é expressar gratidão.
a Deus. A gente vai falar de tudo isso no decorrer desse passeio no Velho Testamento. Aleluia. Espero que você esteja crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, de importância para nós, é que, observe o versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Uma vez eu estava na cidade, e um irmão me abordou, sabia que eu era pastor. Pastor Amaro, quero fazer uma pergunta ao senhor, para ver se o senhor sabe me responder. Pastor, para onde vai a alma do homem? Aí eu disse, varão, veja só, as pessoas normalmente separam, porque tem um versículo lá na Bíblia, Paulo dizendo, vá bem o teu corpo, como vai bem a tua alma e o teu espírito. Mas isso é para fins didáticos. Essa separação de corpo, alma e espírito é para fins didáticos. Quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem tornou-se alma vivente, ou seja, fundiu-se, tornou-se uma coisa só, tornou-se algo indivisível. Não se separa mais. Agora a gente tem alma como, e espírito separados como para fim didático, porque se associa que a alma é algo mais ligado ao corpo, está relacionado à vida dos órgãos e dos membros, não é? Está relacionado à vida dos órgãos, como o cérebro, os olhos, o coração, porque sem a alma tudo isso para. Mas, na verdade, para se o espírito sair, para. Não é? Mas você tira o coração do corpo, ele ainda fica pulsando. Por isso que há transplante, né? A pessoa corre, pai, e consegue botar o coração de um no outro, Deus sabedoria para fazer isso. Isso é extraordinário. Transplanta o fígado, né? Faz um transplante do fígado. Não é verdade? Só não consegue transplantar cérebro. Mas um bocado de parte do corpo consegue fazer os transplantes. Porque o cérebro, né? No cérebro está exatamente a personalidade da pessoa. Eu não posso juntar uma personalidade da pessoa com outra dentro do cérebro, não tem como não. Por isso que o homem não consegue fazer um clone do outro ser humano, porque tem que ter o poder de criar uma alma, isso não existe. Não é? Essa sabedoria Deus não deu ao homem, porque só Deus para fazer isso aí. Então há muita ficção em cima disso, mas só Deus quem pode fazer isso. Então, ele me perguntou, para onde vai a alma do homem? Eu disse, irmão, veja só, se a pessoa morrer com Jesus, ela vai para o paraíso, depois vai para o céu, quando Jesus vem buscar a igreja. Se ela morrer sem Jesus, ela vai para o inferno. Por isso que eu digo direto, viva com Jesus, porque a probabilidade de você morrer com Jesus é maior, você vivendo com Ele. Porque se você não vive com Jesus, a probabilidade de você morrer sem Ele também é maior. Não é? E aí? E o Espírito, a Bíblia diz, eu dizendo ao irmão, a Bíblia diz que o corpo vai ao pó e o Espírito vai para Deus. Aí ele disse, e a alma, pastor, vai para onde? Eu disse, meu irmão, acabei de lhe dizer, se a pessoa morrer com Jesus, vai para o paraíso, se não, vai para o Hades. Aí ele disse, não, pastor, se a Bíblia está dizendo, o irmão, que o Espírito vai para o céu e o corpo vai para o pó, a alma vai para o inferno. Aí eu digo, não, irmão, não é assim. Não, é assim, porque a Bíblia está dizendo que é assim. A Bíblia não diz que é assim. Onde é que a Bíblia está dizendo que a alma de todo homem vai para o inferno? Diz que o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus. E esse ir para Deus, senhoras e senhores, não é nesse sentido que a gente dá os pêsames nessa religiosidade que temos em nosso país, né? Uma pessoa morre, a gente chega para o ente querido que está vivo, e meus pêsames, meus sentimentos, né? Aí a gente religiosamente e educadamente aprendeu a dizer que Deus o tenha. Alguns ainda dizem que Deus coloque fulano no bom lugar, que Deus coloque, veja só, que Deus coloque fulano no bom lugar,
como se Deus já fosse resolver a vida do que morreu. Está ali o corpo no caixão, ou já está enterrado, já vieram para casa, tal, já as coisas todas. Aí que Deus bote. Não, não tem isso. Quando a pessoa morre, se ela morreu com Cristo, ela segue com Cristo. Se ela morreu sem Cristo, ela segue sem Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu estou aqui com uma caneta, não é da que eu queria. Deixa eu ver se as 3 câmeras pegam. Digamos que aqui, ó, essa parte branquinha aqui, que a gente serve de apoio para escrever, digamos que esta parte aqui branquinha seja o nosso corpo, mais, né, mais rígido e tal. A parte de dentro, essa outra parte aqui, tá? Seja o nosso espírito, ó, esse tubinho aqui transparente, seja o nosso espírito. A tinta sendo a presença de Deus. Preste atenção. Quando eu tiro o tubinho sem tinta de dentro do plástico maior, ele segue sem tinta. Mas se eu tiro o tubinho com tinta, ele segue com tinta. Então, sem Deus, sem tinta. Com Deus, com tinta. Para dar um exemplo. Se eu tivesse um desse vazio, ficava melhor, né? Mas não tem aqui. Para você entender. Quando eu falei sobre Deus, eu dei o exemplo do H2O, né? A água, estado sólido, líquido e gasoso. Agora Deus dá sabedoria para a gente falar assim da questão do Espírito em comunhão com Deus. E na live é bom. Era bom aquelas canetas Bic, que é transparente, né? Ela ajuda muito. Mas, na verdade, tem que ter outro versículo desse vazio. Eu vou ver se eu esvazio um. Esvaziar um é tão difícil. Não, né? O pastor escreve que só às vezes também. Eu vou ver se eu acho, para dar um exemplo melhor. Está com 2 aqui. Entende? É isso que eu quero, mas eu quero explicar isso. Se a pessoa está com Jesus e o espírito sai do corpo, segue para a eternidade com Deus. Se está fora da comunhão com Deus, segue fora da comunhão com Deus. É o que a gente aprende em Hebreus 9, versículo 27. Por isso que eu quero dizer para você que de repente está me assistindo ou me ouvindo pelo aplicativo, ou alguém que está transmitindo a nossa programação em alguma frequência aí de AM e FM, Deus pode fazer isso, né, irmão? Quer dizer, você que está assistindo essa live, ou esta gravação, porque depois que termina o ao vivo fica gravado, ao vivo, live, ao vivo, né? E se você ainda não é convertido a Jesus, se converta. Se converta. Você que está desviada, se volte para Jesus. Se volte para Jesus. Porque vivendo com Jesus, a probabilidade de morrer com Ele é maior. Vivendo sem Jesus, a probabilidade de morrer sem Ele é maior. Procure viver com Jesus para morrer com Jesus. É tempo, irmãos, de estreitarmos a nossa relação com o Senhor, de afinarmos mais a nossa relação com o Senhor. É tempo de nós estarmos mais unidos a Jesus do que nunca, porque está difícil, não é, irmão? Está difícil. Ai, que bom. Givanildo está dizendo, amém, pastor, estamos entendendo as palavras. Que bom, os irmãos estão alcançando o que eu estou dizendo. Que bom, glória a Deus. Aleluia, fico feliz por isso. Obrigado pelo depoimento. Amém, amados? Então é importante pontuar isso. Então o homem não é um ser, na verdade, tricotômico, o homem é dicotômico. Porque quando Deus soprou, alma e espírito uniu-se, fundiu, uniu, não se separa mais. A doutrina que diz que quando o homem morre, a alma fica enterrada no chão. Misericórdia, deve ser uma agonia, né, para quem crê nisso. Dentro do caixão, na cara, e a alma lá. Misericórdia, não. O corpo perde a vida, A pessoa morta, ela não vê, ela não sente, ela não cheira, ela vai feder. Mas ela não sente, ela não tem olfato e paladar, tem nada. Morreu. Não é morreu, acabou. É morreu o corpo. O espírito saiu do corpo, puf, caiu. Não? A pessoa não sente mais nada.
Aí o espírito ir para Deus, vamos lá. Aí o espírito ir para Deus, que está escrito em Eclesiastes, né? O espírito ir para Deus. A pessoa chega lá na eternidade, lá na eternidade, porque até agora não sabe se está no céu ou no inferno, né? A pessoa chega lá e Deus, e agora? Para onde é que eu vou? Senhor, eu cheguei aqui, estava ali embaixo, de repente estou aqui em cima. E aí, Jeová, para onde é que eu vou? Não, não é assim, senhoras. Já está determinado. Ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso é bom aprender para evangelizar direito. Se a pessoa está no caminho estreito, ela vai para o paraíso. Se ela está no caminho largo, ela vai para o abismo, para o Hades. Segue-se o juízo. E para Deus é para a eternidade. Para a eternidade. Hebreus 9, 27. O homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo é a sentença. A sentença já é dada. Prova tanta que quando Jesus vem buscar a igreja, a gente viu isso recentemente em Apocalipse, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram sem estar em Cristo vão ficar para a ressurreição do juízo final, que é para a condenação eterna. Não é? Por isso que é importante dizer para as pessoas viverem com Jesus. Não tenha medo, não. Não pode chegar e dizer, se você morrer, você vai para o inferno. Não pode chegar já julgando as pessoas, mas tem que deixar claro. Tem que deixar claro para as pessoas que elas precisam se converter. E conversão, guarda essa frase, é uma necessidade real e urgente. Conversão é uma necessidade real e urgente. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui com essa abordagem. Espero que vocês tenham ouvido mais do que a voz do pastor Amaro, ouvido a voz de Deus, a voz do divino. E, com a graça de Deus, próximo programa eu continuo com a abordagem do capítulo de número 2 de Gênesis. Vou estar falando dessa árvore da vida que a gente falou dela recentemente, né? Que servirá para a saúde das nações na grande tribulação. E vamos voltar a falar da grande tribulação, olha aí. Na grande tribulação do milênio, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar também aqui sobre casamento. Deixará o varão seu pai e sua mãe. Vamos falar sobre casamento à luz da Bíblia. Perde não. Vamos ver se esse negócio de divórcio tem fundamento, se não tem. E quando tem, quando não tem. Vamos ver se é certo separar e casar de novo à luz da Bíblia. Vamos ver tudo isso. Amém? Em nome de Jesus. Sim, vamos falar sobre morte espiritual, morte física, já falamos. Vamos falar sobre morte espiritual e morte eterna. Vamos falar sobre esses 3 tipos de morte. Vamos falar sobre esses 3 tipos de morte. Tem muita coisa para a gente falar nesse capítulo 2 de Gênesis. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo.